Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor do Departamento de Graduação em Ciência e Literatura da UFRJ e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Literatura. E eu estou fazendo um vídeo aqui sobre a construção simbolista, né? Sobre os grandes nomes do simbolismo. Nós já saímos um pouco estamos saindo do momento decadente, estamos começando a entrar no momento simbolista. E vamos falar do terceiro grande nome, assim, já de peso literário dessa época, que é o Jules Laforgue, né, que produz uma espécie de autoironia de si mesmo, da sua própria angústia, né, do seu próprio pessimismo, né? E essa frase eu acho muito importante aqui para a nossa trajetória, né? Eu sou um pessimista místico, ele diz. Eu sou um pessimista místico. Você vê como ele sintetiza aí já essas duas vertentes assim do próprio decadentismo, né? A mística e o pessimismo, né? Que a princípio seriam coisas que não deveriam se combinar, né? É, o místico, quando ele produz o abandono de si mesmo, quando ele aniquila a alma, né, toda essa nadificação, aniquilamento nadificador de si mesmo e do mundo e de tudo, para chegar a Deus, né, para abrir um espaço, se esvaziar, para receber Deus no seu recinto é, é, interior, né? É, quando ele faz isso, essa natificação ela não é pessimista. É pessimista em relação ao mundo, mas não é pessimista como um todo. Ela busca justamente a realização espiritual, né? Ela busca assim o êxtase absoluto, né? Com Deus, assim, né? O toque divino, né? É, e aqui no decadentismo fica muito claro, está muito evidente, muito claro, de que eles estão produzindo um novo tipo de mística no final das contas, né? Que é uma mística nihilista, uma mística pessimista, né? E essas figuras mais pessimistas, elas estão introduzindo esse elemento. Então, o niilismo ele não é algo não místico, não é uma coisa oposta ao místico. Não, é um novo tipo de mística mesmo, né? Uma mística estetizante, uma mística de artista, certo? Então isso é um traço curioso, né? Ele tem um senso, ele é uma espécie de né, ele produz uma estética cosmológica, né? Tem um senso de infinito. Você vê essa citação aqui, cosmologias modernas e desertos estelares sem ecos, né? Quer dizer, essa visão do cosmos, o cosmos que é já vindo não da astrologia, mas da astronomia mesmo, né? E por isso mesmo ele é vazio, ele não tem ecos, né? Não é o cosmo da harmonia das esferas, né? É um cosmo desértico, né? Spleens cósmicos, paixão da Terra. Ele tem um Cristo sideral que não dá resposta a ele. Isso daqui já aconteceu num poeta romântico que se chama Jean Paul, né? Um poeta romântico alemão, que teve um sonho em que ele viu Cristo e Cristo disse a ele que Deus não existe, né? Esse é um momento muito emblemático do pessimismo romântico, né? É o primeiro grande momento desse motivo, que é um motivo bem do século XIX, que é o motivo da morte de Deus, né? Então, aqui em Laforgue, você já tem um segundo momento desse processo, né? Tem essas imagens do silêncio eterno, influenciado pelo Hartmann, como os outros também são, né? Eu já falei, inclusive tem uma citação dele que eu já disse aqui, a ironia do cósmico e do metafísico, né? Ele tem essa expressão aqui, celeste eternulidade, é também um criador de neologismos, né? Eternulidade. Cenário de vitrais e catedrais, então tem esse elemento medieval aqui, né? Essa nostalgia da Idade Média. Mas as paisagens elas são especialmente intelectuais, né?
O que também é o caso do Huysmans. Huysmans é uma figura assim que ele cultiva o sensorial intelectualmente, né? Laforgue é o mesmo caso, né? A poesia da ventania e do abismo. E as obras são essas: Les Complaintes, de 1885, e L'Imitation de Notre-Dame la Lune, de 1886. Bem, e aqui nós agora vamos chegar à produção de uma fórmula simbolista, tá? Em que, segundo o Guy Michaud, aqui entraríamos no momento propriamente da revolução que o simbolismo produziu, né? A descoberta da fórmula, que é esse período aqui curto, de 1885 a 1886. Né? E tem aqui mais uma citação de Laforgue: as armas, cidadãos, não há mais razão. Você vê que é um irracionalismo explícito, que é interessante, né? Uma nova revista aparece, que é a Scapin, e no seu editorial tem essa citação aqui que vale a pena a gente colocar, né, de dezembro de 1885, em que a revista é uma reação contra os velhacos da literatura, contra os pensadores sem ideias, guerra ao entorpecimento estéril e guerra aos entorpecimentos e a todos os palhaços barrigudos. Quer dizer, guerra ao filistino, guerra ao burguês e ao filistino. Esse termo que nos outros vídeos a gente já falou sobre, né? Essa figura com o espírito obtuso, né? De mentalidade tacanha. E aí você tem uma explosão de pequenas revistas. O simbolismo é um movimento que é característico da produção de um grande volume de pequenas revistas. Por que pequenas? Porque tinham pouca difusão, né? Tinha pouca tiragem, pouca difusão, mas os jovens eles gostavam de fazer isso mesmo, né? Eles não estavam nem tão interessados em ter grande público. Isso é coisa de parnasiano, isso é coisa de naturalista que quer ter grande público. Eles não querem mesmo ter grande público, eles querem essa tiragem restrita, né? Então, pequenas revistas nascem e materializam forças de combate. E aí aparecem grupos. Um grupo, por exemplo, é o do Saint Moreat e o Henri de Régnier. E tem o grupo dos verlainianos do Decadent, que é o Duplessis, Taillade e o Ernest Regnault, né? Esse Ernest Regnault, depois ele vai escrever memórias sobre o movimento que vão ser importantes. Tem a Revue Wagnerienne, em torno do Edouard Dujardin, né? Essa revista, a gente já falou sobre ela. E você tem os poetas em torno do Lycée Condorcet, que foram alunos do Lycée Condorcet. Esse era uma escola famosa, né, francesa, que teve tantos professores assim de altíssimo nível, enfim, figuras assim da crítica literária ou da história literária que foram dar aula lá. Tanto essas figuras estavam lá, como também alunos, né? Alunos do colégio que depois se tornaram grandes nomes, como são o caso desses aí, né? O René Gilles, o Stuart Merrill e o Michael, né? Você vê que estavam dentro desse meio de alunos do Condorcet, né? E esse pessoal acolhe os belgas. Eles acolhem os belgas de Gand, quer dizer, daquele outro colégio que a gente viu belga, né? Que são esses outros. Juntou duas turminhas, né? Duas patotas que vieram de diferentes colégios, né? E introduziram uma espécie de um clima aqui internacional, ainda que seja de literatura francesa, são todos da língua francesa, mas enfim, países vizinhos,
né? Mas já internacionaliza um pouco o movimento, né? Que é o Charles Van Lerberghe, o Grégoire Leroy e Materlinck, que já falamos sobre eles também no vídeo passado. Bem, aí você introduz elementos provavelmente simbolistas, né? Você já está começando a aparecer essas características de uma busca da síntese, de uma fé nova, superar o idealismo estéreo e buscar alguma coisa mais concreta, né? Um pensamento mais concreto sobre o que eles estão fazendo. E aqui é importante a gente citar alguns elementos de livros que estão aparecendo, que estão sendo publicados na época, e que vão ter uma influência no movimento, que vão ser lidos, bastante lidos, e vão influenciar o ideário, né, desses jovens. Nesse caso, você tem esse livro do Gabriel Sarrazin, Poète moderne de l'Angleterre, de 1885, em que ele fala sobre os pré-rafaelitas, fala sobre... Assim, nesse livro você já percebe que esse movimento inglês ele já tem traços de uma espécie de um misticismo construtor. Não só aquela junção de pessimismo místico que eu falei, né? Mas algo um pouco mais positivo, né? E você tem, muito especialmente, esse livro aqui do autor, o autor se chama Voguet, que escreveu o romance russo, né? As causas da moda do pessimismo. Quer dizer, nesse livro você tem a apresentação para um público francês que está interessado numa literatura de fora, né? E esse público francês vai descobrir assim a literatura russa. O que está acontecendo na literatura russa, mais ou menos o que aconteceu antes e o que está acontecendo ao longo desse período né, da década de 60, de 70, e estamos aqui na década de 80. Né? Então ele vai falar, por exemplo, da polêmica em torno do lilismo que aconteceu na literatura russa, né? O romance do Turgenev, Pais e Filhos, ele vai falar sobre isso. Né? Ele vai falar como que o Dostoiévski ele vai reagir a esses jovens nihilistas e vai produzir uma literatura mais sofisticada. Né? E vai aparecer uma comparação do realismo francês com o realismo russo. Vai ser dito que o realismo francês ele é muito seco, ele é muito sem vida, né? E que o realismo russo, mesmo que tenha uma ausência de fé, ela aumenta o senso do mistério. Né? A ausência de fé ela não vai simplesmente se restringir a uma mera descrição. Né? Ela vai produzir um senso de mistério, ela vai produzir alguma coisa a mais, né, do que o realismo francês. Então esse chamado realismo russo ele é mais interessante, ele tem um componente de uma meditação sobre o invisível. É bem o caso do Dostoiévski, né? Porque o Dostoiévski ele é essa figura que ao mesmo tempo vai pensar o niilismo, né? Especialmente enfim, isso está na obra inteira, né? Você vai encontrar isso no, 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 na Casa dos Mortos, você vai encontrar isso em Memórias do Subterrâneo, né? Ou Memórias do Subsolo. Mas a questão niilista ela vai aparecer muito especialmente nos demônios, né? Os demônios é que você tem, enfim, você tem toda uma questão, aparece todo um elemento político, né? Assim, tem problemas aí, tem análises assim que vão tocar em aspectos pré-fascistas, de certa maneira, né? Ou
populistas esse tipo de problema, mas você tem também assim um personagem lá que vai mostrar, enfim, toda essa dimensão do abismo interior e de um pessimismo, de uma falta de esperança, né? Esse tipo de coisa. Bem, você tem especialmente nessa obra, mas no Irmãos Karamazov também, né? Irmão Karamazov também tem esse debate entre, se eu não me engano, aqui na minha memória falha, entre o Alyosha e o irmão dele, né? Bem, e aí aparece a tradução de Dostoiévski, em 1884, dos Humilhados e Ofendidos, e A Guerra e Paz e Tolstói, né? Isso em 1864, 1885, você tem a tradução de Ana Karenina em Minha Religião. Então, você tem a tradução tanto do Dostoiévski quanto do Tolstói. Bem, a gente falou, me parece que ficou claro aqui que a figura central para os jovens decadentes foi o Verlaine, né? Agora a gente vai ver que a figura central do momento simbolista, mesmo que tenham sido às vezes os mesmos jovens, outros jovens, alguns jovens deixaram de ter importância e outros começaram a ter mais importância. Novos foram entrando, é claro que isso muda, né, com o tempo, mas os jovens aqui desse momento vão ficar em torno do Mallarmé e não do Verlaine. Então, assim, os verlanianos são em geral decadentes, os Mallarmianos eles são simbolistas, né? A gente pode colocar de maneira bem esquemática, seria isso, né? Então, o pessoal em torno da Rive Gauche, que frequentava cafés e tinha tradição boêmia, né, que estavam dentro dessa boemia, eles vão começar a descobrir mais o Mallarmé, né? Quer dizer, as suas analogias longínquas, as suas elipses e a sua concepção mais intelectual, né? Menos intuitiva e mais intelectual, né? Uma poesia intelectual, né? Depois do poeta Maudit, do Verlaine, quer dizer, o próprio Verlaine contribuiu para essa descoberta do Mallarmé, e a Rebu, né, do Huysmans, você tem os wagnerianos, que estão com cada vez mais força, aqueles em torno da revue wagneriana, e muito especialmente quem começa a aparecer nessa revista é o Widzewa, né, essa figura aqui. Eles todos estão em torno de Mallarmé, né, que as características de Mallarmé a gente sabe mais ou menos já quais são, né? É uma metafísica negativa, uma negação de Deus e um desejo de ficar em torno, né, de produzir uma estética da pureza absoluta, né? Quer dizer, um mergulho na experiência do nada, né? Só que essa negação, porque tudo isso parece decadente, né? Tudo isso parece decadente, negação de Deus, né? Tudo negativo e tal. Só que essa negação ela se torna uma estética positiva. Esse aqui é o paradoxo que vai criar essa passagem aí para o simbolismo, né? Essa negação se torna uma estética positiva. A gente vai ver isso ao longo do nosso passeio. Então você tem alusões muito vagas, né, e mais intrincadas, né? Não é aquela sensorialidade espiritual do Verlaine e tal, é mais uma alusão assim mais construída, né, literariamente, assim. Uma profissão de fé materialista e sugestão de mistério. E aqui você tem a definição de poesia que foi proposta pelo Mallarmé em 27 de junho de 1884.
né? Isso é claro, ele foi pressionado. É claro que ele não vai chegar e sair falando assim. Ele preferiria não dar definição nenhuma, mas pressionado, defina a poesia, ele vai dizer: a poesia é a expressão do sentido misterioso dos aspectos da existência, trazida a seu ritmo essencial pela linguagem humana. Ela, assim, supre de autenticidade nossa permanência e constitui a única tarefa espiritual. Poesia é a expressão do sentido misterioso dos aspectos. Então, poesia é a expressão do mistério, né? Na verdade, do sentido misterioso dos aspectos da existência. Quer dizer, esses aspectos da existência eles vão ser retratados pela poesia, mas o que interessa a ela não é uma mera imagem disso, é a sugestão de mistério que estão por trás desses aspectos da existência. Ela é a expressão desse sentido misterioso. Isso é interessante. Trazida a seu ritmo essencial pela linguagem humana. Você vê que ele é um pensador do ritmo. Ao mesmo tempo que ele produz um ritmo diferente, ele pensa sobre esse ritmo diferente. No exemplo que a gente deu, a gente viu como que a prosa poética dele é meio especulativa, né? Mas é uma especulação de poeta, não é de filósofo, né? É uma especulação que está buscando um novo ritmo também, né? E buscando uma nova reflexividade da linguagem, né? Assim, ele está aí, ele é um poeta da linguagem, assim, do trabalho esmerado com a linguagem, com a sua dimensão, a dimensão metalinguística, né? Da poesia, né? Ela, assim, supre de autenticidade nossa permanência, né? Quer dizer, você vê que tem uma coisa aqui meio existencial, né? A poesia supre de autenticidade nossa permanência, senão nossa permanência não seria autêntica, né? É ela que vai dar essa autenticidade e constitui a única tarefa espiritual. E você vê que tem uma dimensão aí de uma busca espiritual, né? Isso não temos como negar isso. Me desculpa, mas não dá para negar isso nos simbolistas. Assim, seria um absurdo. E também não dá para negar nos maiores nomes do simbolismo, tradicionalmente tidos como maiores nomes, né? Que foram adorados por esses jovens, né? Não dá para negar que isso ocorre em Mallarmé. Tá? Bem, então vamos continuar a explorar a questão da passagem. Há uma passagem das efusões líricas e análises da alma para uma etapa intelectual. Tá? Então você vê, já estamos saindo daquele lugar assim, meio que não era muito claro, as coisas não estavam muito claras, né, na cabeça dos jovens, para uma etapa mais intelectual, em que eles vão buscar definir o que eles estão fazendo, eles vão buscar. O termo da época era doutrina, né? Mas não é doutrina católica, entendeu? Não é doutrina provavelmente religiosa, é um sentido estético da própria palavra doutrina, né? E teórico. É o que hoje a gente chamaria de teórico, né? O que eles chamam de doutrina é o que a gente chamaria de teórico. Aparece essa enquete de Léo Dorfer sobre a definição de poesia, que vários nomes da época vão tentar dar uma definição de poesia. Você vê que é uma época em que a consciência do que é o poema do que é poesia precisa se colocar, né? Uma busca da essência da poesia, né? Isso tá no ar. Poesia, e aí, nesse caso, a poesia ela vai tender à música. Né? A essência da poesia ela também está ligada à sua própria musicalidade, que tem um nexo intrínseco com a sua arte vizinha, que é a música. Bem, René Gilles, essa é a figura que vai começar a produzir uma primeira teorização de peso do simbolismo, né?
ele vai buscar pensar a instrumentação verbal orquestrando o poema. A gente vai falar sobre isso um pouco adiante. Então você tem uma descoberta do Mallarmé como poeta intelectual, e o René Gilles ele vai ser o teórico dessa descoberta, de certa maneira, né? Isso vai acontecer em torno da Revue Wagneriana, essa revista wagneriana, que vai ter o Theodor de Witzeva como colaborador constante. Então, assim, os primeiros dois teóricos do simbolismo vão ser o Witzeva e o René Gilles, ok? Assim, o Witzeva nesses artigos que ele escreve para a Revue Wagneriana, e o René Gilles a gente já vai ver que ele vai escrever artigos para uma outra revista, se eu não me engano, a Bazoche, né? uma revista belga. Né? Os dois vão ser pontas de lança da passagem do pessimismo ao otimismo criador, justamente. E a Revue Wagneriana vai se tornar a revista representativa desse período de transição, e o Dujardin pede uma literatura wagneriana. Ele quer, está faltando uma literatura wagneriana aqui no nosso meio. Né? E eles vão, já que uma revista ela fala sobre Wagner, né, essa é a ideia, e como eles estão descobrindo o Mallarmé, eles vão começar a pensar o que os dois têm em comum, inclusive também vão pensar as diferenças. Né? O que está implícito aí, uma grande reflexão sobre as afinidades e as diferenças entre poesia e música. Bem, aí a gente vai entrar aqui, né, que a descoberta de Mallarmé, a leitura de Mallarmé, ela vai criar a consciência do símbolo, porque o Mallarmé já tinha pensado sobre o símbolo. Mallarmé não é um teórico, propriamente dito, assim, é um poeta especulativo. Né? Mas enquanto poeta especulativo, ele solta elementos teóricos, né? Poeticamente teóricos. E aí aparecem determinadas chispas de ideias sobre o símbolo. Né? E tem uma dessas figuras aqui, que também é um teórico menor do que os dois outros que eu falei, que é o Gustave Kahn. Ele vai... porque tem vários teóricos que vão começar a aparecer nesse momento. Tá? Uns maiores, outros menores. Esse aqui tem uma certa importância porque ele vai começar a pensar o símbolo como o equivalente de síntese. O que vai dar a síntese, estava faltando no decadentismo, é o conceito de símbolo. Né? Bem, aí aparece René Gilles, como eu falei lá já, em 1885, na revista de Bruxelas Bazoche, começa a escrever artigos, alguns artigos que vão ser as passagens do livro dele, que depois vai ser publicado, Traité du Verbe, tá? Que é esse livro, esse livro que vai produzir uma primeira doutrina simbolista, né? A primeira tentativa de doutrina literária coerente, em que vai propor uma teoria da instrumentação verbal, ou uma síntese sinestésica. Né? Quer dizer, aquilo que o Huysmans produziu no seu romance como uma sintaxe gustativa, né, dos gostos e das cores, né, e uma sinfonia interior dos sentidos, só que ele vai fazer isso de maneira romanesca mesmo, ele vai fazer isso assim, mais como um ensaio romanesco, né? Não como uma teoria no sentido estrito do termo, mas como no sentido de um ensaio romanesco. E aqui o René Gilles vai fazer com uma proposta teórica explícita, né? Essa síntese sinestésica, que vai produzir séries distintas de sensações e de ideias, correspondências de letras, cores e instrumentos musicais. Bem, é importante destacar, aí você vê o lado simbolista do Rimbaud. Você vê como a Ana Balakian ela não tem razão no todo em dizer que o Rimbaud não tem nada a ver com simbolismo. Não. Tem, porque quando o Rimbaud ele propõe aquelas correspondências, né,
aquele poema dele, Voyelle, né? Correspondências entre vogais e cores, né? Quando ele faz isso, ele já está sendo simbolista, no final das contas, né? Ele já está sendo um precursor disso que o René Gil vai fazer. Agora, o René Gil vai fazer isso de uma maneira muito mais sistemática. Tá? Ele vai levar às últimas consequências isso que o Rimbaud meio que soltou. Né? Então, essas correspondências entre letras, cores e instrumentos musicais, você vê que isso daqui é uma tradição tipicamente hermética. Né? A filosofia hermética fazia o quê? Fazia correspondências sistemáticas, mesmo com tabelas, né? Correspondências entre planetas, pedras, plantas, né? Conceitos, entendeu? Isso, fazia exatamente isso. Né? Letras cabalísticas, né, que significavam determinadas coisas. A própria cabala já fazia isso, né? O que a filosofia hermética fazia também já vem também de um exercício anterior, que era o exercício da própria cabala. Né? E no caso do René Gil, o que ele está fazendo aqui, ele está produzindo essas correspondências, né, que depois dos renascentistas vai ser feita pelo Swedenborg, de uma maneira ainda mais sistemática. O Swedenborg ele é ainda mais obsessivo com isso, sim, de fazer correspondências entre elementos terrestres e elementos celestes. Tá? E aqui isso vai ser produzido, isso daqui vai ser justificado, mas vai ser feito para propor uma nova estética. Né? É um novo pensamento estético. Então não é mais como era no Swedenborg, nesses outros, que vai produzir uma cosmologia geral do mundo esotérica. Aqui é mais restrito. Tá sendo feito para propor um novo pensamento de um movimento literário mesmo. Né? É isso que o Gil está produzindo. Então o Gil ele une pela primeira vez música, sugestão e símbolo. Ele tem esse mérito, é um enorme mérito. Né? E reintegra a poesia na noção de arte, seguindo Mallarmé. Esse é o René Gil. Tá? Ok, muito obrigado por ter assistido. Se você curtiu mentalmente, peço que curta manualmente para o nosso canal. Muito obrigado.